Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Sempre aqui na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves e hoje com um convidado muito especial. Um programa que os nossos telespectadores vão notar, vai ter um formato diferente, uma proposta diferente e com certeza um conteúdo diferente dentro daquilo que nós nos propomos a trazer sempre nestas edições. Uma discussão sobre o sentido da vida. E hoje um diálogo interreligioso, com uma figura especialíssima que Santa Maria conhece, que o Rio Grande conhece, que o Brasil conhece, que o mundo inteiro conhece. É um dos maiores autores, um dos maiores vendedores de livros, Padre Lauro Trevisan, que nos dá hoje a honra de estar dividindo esse espaço com todos nós, nesse diálogo interreligioso, que era uma proposta, que o Jorge Brandão nos apresentou, aliás, desde o início, a proposta da realização desse programa e depois toda a preparação para receber o nosso primeiro convidado nesse diálogo interreligioso. Padre Lauro Trevisan está aqui conosco e a gente poderia fazer uma apresentação, só que aí tiraria tempo do programa, daquilo que a gente quer partilhar com os nossos telespectadores pelo vasto currículo do Padre Lauro Trevisan, que eu particularmente conheço praticamente desde que cheguei a Santa Maria, logo depois dos meus 10 anos de idade, e o Padre Lauro já era uma figura muito conhecida em vários setores aqui em Santa Maria. Mas qual é o currículo do Padre Lauro? Está nas suas obras, está nos seus livros, vendidos no mundo inteiro. Aí está a essência daquilo que, acredito, pensa e acredita o Padre Lauro Trevisan. Eu quero que o Jorge Brandão, como é o autor da ideia da realização desse programa, faça também as honras da casa nesse acolhimento ao Padre Lauro e já encaminha a primeira pergunta ao Padre Lauro para a gente aproveitar bem o tempo desta oportunidade. Mais uma vez, Padre Lauro, agradecendo muito a sua presença e a sua disponibilidade. Jorge Brandão. Bom, mais uma vez agradecer a disponibilidade do Padre Lauro vir até o nosso programa, a honra de estar aqui para esse diálogo interreligioso. Eu tive também o privilégio de conhecer o Padre Lauro desde o lançamento do livro Poder Infinito da Sua Mente. Exatamente. Esse livro marcou a minha vida. Esse é um best-seller, Padre Lauro? Já com não sei quantos... Aqui no Brasil já foram vendidos 1 milhão. Aqui no Brasil já foram vendidos 1.600.000 exemplares. Poxa vida. E depois foi best-seller em vários outros países. Uhum. Eu tive o privilégio de ir a Lisboa, até foi uma honra que o Padre Lauro me concedeu de ir lá, e vi, Padre Lauro, o quanto o Portugal lhe ama, o quanto Portugal lhe admira. Eu não sei se o senhor tem mais fãs no Brasil e em Portugal, só que o tamanho do Brasil é muito maior, Mas Portugal, realmente, o Padre Lauro tem uma grande quantidade de fãs lá. Mas eu queria, para abrir, Padre Lauro, para nós abrir esse nosso bate-papo, eu gostaria de uma reflexão sua, porque o último censo de 2022 trouxe algumas respostas sobre religiões, e uma coisa que me chamou a atenção é que o número de pessoas que se disseram que não tem religião aumentou. O que será que tem por trás dessas respostas, que diminuiu o número de pessoas, vamos dizer assim, religiosas, e aumentou o número daquelas que se dizem que não têm religião. Isso não quer dizer que as pessoas se dizem ateus, mas tem algo que o senhor possa tentar explicar para nós? O que o senhor acha sobre essa constatação? Muito bem. Primeiramente, quero dizer do meu prazer de estar aqui. Minha saudação muito carinhosa para o Vicente Paulo, para a Márcia, para você, Jorge Brandão, para o Diógenes. Uma saudação para a minha assessora para assuntos aleatórios, a Maria Odete. Essa sua colocação eu acho muito interessante. Mas tem dois lados, Uma que a parte religiosa, eu também
estou constatando que está diminuindo até as frequências nas igrejas, porque ela está mais sendo considerada, penso eu, que é algo mais burocrático. É a prática dos rituais e tudo. Mas está aumentando o número da espiritualidade. A pessoa começa a perguntar: quem sou eu? Da onde eu venho? O que eu estou fazendo aqui? Quem está comigo? Por que eu estou aqui? E isso faz com que a pessoa atinja uma dimensão que é a mais importante de tudo. Eu até estava conversando com o Jorge antes, aí na sala, sobre religião, né? Então eu disse para ele assim: Jorge, eu tenho uma definição muito simples sobre religião. É Deus na vertical e o amor na horizontal. E aí está tudo. O nosso sentimento de que existe um outro ser sempre existiu. Então essa religião, né, essa ligação, quem sabe lá no nosso espírito nós estávamos sempre com Deus e daqui nós estamos nos religando com aquele que nós nunca devíamos estar separados. Então, e na horizontal nós somos todos irmãos. Todos somos filhos de Deus, todos buscamos a Deus, todos buscamos a nossa interação, a nossa energia boa, esse mundo de confraternização que é tão bonito viver nesse planeta. Até nós podemos dizer que esse planeta é a nossa casa, doada pelo Pai. E nós somos todos irmãos da mesma família. Muito bem. Diógenes, Márcia. Essa colocação eu achei bastante interessante, Padre Lauro, dessa percepção de que, ainda que não tenhamos um grande número vinculado às agremiações religiosas, em termos de pessoas dentro dos ambientes dos templos, essa espiritualidade, de um modo geral, ela está surgindo e brotando na alma humana da maneira como precisa brotar, né? A partir do despertar, da conexão com o Pai, da conexão com Deus, em seus valores, em sua postura de vida, em sua postura ética. O olhar muda da população. E se percebe isso, porque realmente houve um crescimento muito grande de população, né, em massa. Então a gente não vive mais em tempos remotos, onde o número de pessoas eram pequenos, as agremiações recebiam mais adeptos em termos de movimentação, mas a pergunta que fica é: o quanto dessas pessoas que realmente estão vinculadas a um determinado agrupamento estão conectadas em essência com a proposta? Estão mudando o comportamento, estão percebendo a vida de uma forma diferente, estão nesse processo de religação com Deus, de religiosidade, né? O quanto a gente coloca em prática na nossa vida. Realmente é uma percepção bastante interessante, que não apenas nas casas espíritas, a gente percebe que o número de frequentadores diminuiu bastante, né? Por várias situações da vida, a gente sabe que ocorre, mas aqueles que estão vinculados, a gente percebe que já tem um olhar diferente, consegue acessar um pouco mais o significado da proposta. E isso vale para todas as fés, todas as religiões, né? Diógenes, alguma pergunta específica, um comentário? Padre Lauro, é uma satisfação conhecê-lo pessoalmente, uma alegria poder estar dividindo esse espaço com o senhor. O senhor falou algo bem interessante, que é essa questão de buscar a espiritualidade, como a Márcia também comentou, de não ser necessariamente ter uma religião, frequentar uma religião específica, né, desenvolver algum dogma, mas aquela necessidade de se perguntar quem eu sou. Essa é uma pergunta tão profunda que nós precisamos fazer, né, para a gente mesmo. E o nome do programa é Despertar Espírito, uma reflexão para o sentido da vida. Né? Então o nosso objetivo aqui é sempre fazer com que as pessoas encontrem um sentido para a sua existência. E esse é o objetivo do Espiritismo sempre, né? De esclarecer as pessoas sobre o contexto da sua vida. Por que eu estou aqui, de onde eu venho, para onde eu vou. E eu acredito que o catolicismo também tem essa preocupação, e eu gostaria de saber, assim, onde eles se encontram, né? Nesse auxílio, nessa ajuda do sujeito buscar o sentido da sua própria existência. Como o catolicismo contribui nesse sentido também? Você estava falando aí, e eu me lembrei de uma poesia que eu fiz e que eu transformei também em música, sobre o caminho, que até Jesus fala do caminho, a verdade e a vida.
E diz mais ou menos o verso, vamos ver se eu me lembro, né? O caminho é tudo. Não, ele é o segredo que conduz sem medo à estrada. Somos viajeiros rumo ao Eldorado que temos sonhado no final da estrada. Há tantos caminhos, tanta escolha errada, que não leva a nada no final da estrada. Mas o caminho é luz, que sempre conduz ao final da estrada. Então, diz alguma coisa sobre esse tema, né? O sentido da vida. Sentido da vida. Padre Lauro, nas suas obras, né, o senhor fala sempre do poder infinito da mente e da fé. E onde é que esses elementos se conectam com Deus? Mas por falar nisso, Vicente, esse primeiro livro meu, que é ainda a continuação do best-seller, foi muito criticado. Ele está errado até na capa. Então, o poder infinito da sua mente, qual o infinito só Deus? Eu parei um pouquinho. Você tem que estudar filosofia. Existe o infinito absoluto, que é Deus. Sim. E existe o infinito relativo, que somos nós, filhos de Deus. Até onde pode chegar a dimensão do nosso vaso, até aí chegará também a dimensão da água que temos colocando dentro. Então, tanto quanto nós podemos chegar à dimensão maior, nós podemos chegar. Temos essa capacidade ilimitada, infinita, né? Até o próprio Jesus disse, não existe o impossível. Né? Tudo é possível aquele que crê. Então, nós temos, graças a Deus, uma visão mais ampla que nos leva para a luz, a buscar sempre essa luz, principalmente Jesus. Sem dúvida. Que figura extraordinária, que ser maravilhoso nós tivemos aqui nesse planeta. Eu sou fascinado por Jesus, eu leio e pergunto e pesquiso com ele e faço as minhas dúvidas sobre ele. É o ser mais fascinante que eu considero aqui nesse planeta, embora tenhamos também seres que são daqui mesmo, que não são como ele, que veio de lá para cá e daqui para lá e está em todos os lugares. O escritor Augusto Cury, que ele fala sobre ansiedade, ele deu uma entrevista dizendo que ele realmente não acreditava nessa história de Jesus, que né, dessa parte mais profunda de Jesus, mas quando ele começou a estudar o poder da mente, começou a estudar o cérebro, começou a estudar e associando a postura de Jesus, o comportamento de Jesus, ele se encantou. Ele ficou apaixonado por Jesus. Ele dá essa entrevista e ele fala, porque assim, o que Jesus fez, a postura que ele teve, né, a maneira que ele se expressava, ele disse que fora do comum, ele falando, dentro dos conhecimentos dele. Então é realmente isso, né? Pessoas que parece que quanto mais estudam a mente, quanto mais estuda essa questão da espiritualidade de Jesus, mais faz sentido, né, o que Jesus nos representa. É uma grande verdade. E o bom de estudar Jesus é porque você está sempre indo à frente, se encantando cada vez mais e perguntando para Jesus. Aquele que tem fé fará as obras que eu faço e fará obras maiores ainda do que esta. Aquele que tiver fé e disser a esse monte, sai daqui e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer firmemente na realização da palavra, há de acontecer a si mesmo. Né? Seja o que for que desejardes quando orardes, crede que tendes alcançado e alcançareis. Quanto ao poder de ser para o pai daquela criança que sofria de epilepsia, né? Se tu podes, Senhor, cura o meu filho. E o que Jesus respondeu? Ele podia ter dito simplesmente isso, eu posso, eu vou curar o seu filho. Não, ele disse, quanto ao poder, quem tem fé, tudo pode. E aí, Vicente, Márcia, e o Jorge, que coisa linda agora buscar como é que isso aí pode acontecer. Né? Até onde nós temos que chegar. E eu penso que a linha que, da onde Jesus está falando, que está mais acima da nossa linha de compreensão, ele está falando para a pessoa que já conhece as dimensões do Espírito. E o Espírito é a dimensão divina, é a presença de Deus dentro de nós, é a imortalidade, é a suprema felicidade,
é o todo, só dentro daquilo que cabe em nós. E isso é fascinante. Aí eu fico sempre, todos os dias, eu fico perguntando para ele: tu é meu mestre, querido, eu gosto de ti, eu quero aprender sempre. Mas ver como é que eu posso entender? Porque quando nós chegarmos a entender isto, que nós podemos tudo, esse mundo é um paraíso. Não há necessidade nenhuma de brigar nem coisa nenhuma, né? Verdade. Então é isso que é extraordinário. Eu penso que é chegar na dimensão do espírito. Tem um padre chamado Teilhard de Chardin, jesuíta, que já morreu, arqueólogo, geólogo, paleontólogo, filósofo, teólogo. Então ele tinha uma dimensão assim de conhecimentos, de avaliação planetária, e até a igreja não gostava muito, porque saía fora daquela linha tradicional. Mas ele disse assim, que a evolução vai se dar numa escala ascendente, aqui nessa vida ainda, né? Não vai da outra. A evolução vai se dar numa escala ascendente até alcançarmos o nível crístico, o nível ômega. E aí é o reino dos céus, que Jesus diz que temos que construir aqui. Sim. Verdade. E o que o senhor acha desse momento atual que nós estamos vivendo, né? Que nós, espíritas, chamamos de transição planetária, né? Não só os espíritas, né? Muitas pessoas que estão espiritualizadas. Eu vejo às vezes que as pessoas ficam um pouco desacreditadas, desesperançadas, né? com tantos acontecimentos, mas realmente, como o senhor falou de Jesus, né? Nós ter essa certeza que Jesus está no leme, né? Dessa grande nau, né? É uma grande verdade. Nós estamos num mundo de transição. E até no último artigo que eu escrevi no Diário A Toga de Pilatos, né? Eu estava mencionando que parece que a humanidade está se desviando para um outro lado que não está certo. Então, o que vai acontecer? Sofrimento, errado, desgraças, desânimos, suicídios, depressão. Tudo isso é o desânimo da vida, é o desviver. Quando viver é o que Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então, eu penso que a humanidade hoje, nesse período de transição, é da busca, mas a busca mais material, ter mais, acrescentar mais. É claro que é importante o mundo material. Eu até tenho duas frases, né? Dois pensamentos. Uma que o que disse o Criador no Gênesis: e agora vou criar um ser, à minha imagem e semelhança, para presidir a obra da criação e dominar em toda a terra. Então, está bem. Então, é trabalhar, é evoluir, é acrescentar, é o que estamos fazendo. E Jesus, ao mesmo tempo, disse: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então, trabalhar para você ter conforto, bem-estar, ser bem-sucedido, poder ter aquilo que necessita. Então, essas duas coisas. Porém, o mundo material tem que ficar lá. E eu como um ser filho de Deus, estou aqui, né? E o mundo material, já dizia Jesus, né? Não pode botar no coração, fica ali, a serviço de tudo aquilo que nós quisermos e precisarmos até para evoluir na obra da criação. Mas a alma, o coração, o espírito, ele não pode receber a matéria que enferruja lá dentro do coração. Ele tem que ficar lá fora. É por isso que eu digo, né, que aprender de Jesus, além de fascinante, é inesgotável. É verdade. O senhor falou na sua primeira participação coisas que a gente tem estudado muito na doutrina espírita. Tá? E ouve muito estas perguntas de quem é espírita, de quem é católico, de quem é de qualquer religião. De onde eu vim? Para onde eu vou? O que é que eu sou?
e principalmente o que é que eu estou fazendo aqui. O que é que nós estamos fazendo aqui, Padre Lauro? Eu escrevia um livro mais recente que já lancei. É a primeira poesia que eu escrevi, é Passageiro do Infinito. Eu me emociono cada vez que eu leio essa poesia. De repente, um ser se acontece numa nave espacial, descendo para algum lugar que não sabe aonde, e se acorda. Quem sou eu? Quem me fez? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? E aí depois, e aí começou a se sentir sozinho nesse universo, aquela nave descendo com esse ser minúsculo. E aí um anjo apareceu, não, eu estou contigo, eu vou te acompanhar. E vai até o final, depois daquela poesia muito bonita. E fiz também uma poesia, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E essas respostas estão sempre buscando alcançar as pessoas. E todo mundo se pergunta. A não ser aqueles que estão endurecidos na matéria. E esses são capazes de qualquer coisa. Porque a matéria é sempre a matéria. Padre Lauro, o senhor escreve poesias tão lindas e tantos livros maravilhosos. O senhor acredita que o senhor escreve sozinho ou o senhor tem ajuda do alto? Putz, olha, essa é uma pergunta. Quando falo... Capciosa. Porque eu tenho a impressão, e daí então, na dúvida, você acredita, né? De que tem algo que está comigo, que me acompanha, que me inspira. Porque às vezes eu tenho que fazer algum trabalho, qualquer coisa, sento ali, zero Ideia. pensamento. E aquilo começa a surgir e vai indo. Eu estou capaz de escrever um livro numa jornada só, né? Depois, claro, revisar para colocar nos termos certos. Então tinha uma vidente que disse que eu tinha um São Francisco de um lado e um personagem até nem me lembro mais como é que era o nome, mas era um personagem famoso da espiritualidade antiga, não era Blavatsky, era outro personagem. Então, uma brincadeira, aí eu fui falar com o São Francisco. Muito obrigado por estar comigo. Eu gosto, eu te amo. É ligado à natureza, a todos os seres que todos nós amamos. Mas só tem uma coisa, não vem me falar em pobreza. Isso aí é um ideal. Eu acho que nós estamos aqui para, como diz a Bíblia, para plantar, para irrigar, para colher e para desfrutar. E a desfrutar, então você precisa ter as condições de desfrutar, as condições de abundância. Mas é uma pergunta perene que sempre fascina as pessoas. Tem uma poesia, desculpe se eu estou falando demais. Não tem problema. Estamos aqui para ouvi-lo. Me coloco o microfone aqui, Claro. como fazer, né? Fique à vontade. Mas eu tenho no livro, esse livro Falas do Coração, eu tenho uma poesia que tem esse título, O Meu Jesus que eu mais amo. Porque eu acho que vocês concordam, cada um tem o seu Jesus. Né? Ou tem cada um vê de um jeito diferente. É isso que eu queria dizer. Né? Tem o seu modo de ver Jesus. E eu fiz uma poesia. Qual é o meu Jesus que eu mais amo? Marodeto, podia me passar o livro? Vocês me permitem dizer a poesia? Claro. Claro. Opa, um acréscimo sempre. É porque eu gosto dessa poesia. Vocês vão ver o que é Jesus para mim. Olha aí. Quem é Jesus? Agora que eu abro a página. Eu acho que eu tenho que ir É que eu acho. rolando aí. O Jesus do Padre Lauro. É. Vamos conhecer através da poesia do próprio Padre Lauro, Tem evidentemente. uma figura muito bonita. Esse livro, já vou, enquanto ele está abrindo aí as páginas, Eu acho que... esse livro eu fiz com o maior capricho. É como se quisesse dar um brinde para a humanidade. Então, com capa grossa,
todas as poesias com ilustração. Sim, eu estou vendo aqui, colorido. enquanto o Jorge está folheando ali, cheio de Colorido. ilustrações ali, Padre Lauro. E tem um Jesus inteiro numa página. Vou mostrar aqui o livro, ó, um livro capa dura, né? Muito bonito. Ó, um livro realmente, Falas do coração. realmente muito bonito. É Falas do Coração? O nome? Não, é o Esse meu o título Jesus que eu dele. mais amo. O meu Jesus que eu mais amo. É. Acho que ele está quase no começo. Aí. Ah, no começo. Mas tem poesia sobre o abraço, poesia sobre o O beijo. rosto de Jesus? Não. Não, o rosto de Jesus que eu Jesus é mais amo. outro. O rosto de Jesus é uma visão que eu tive de Jesus. Aham. Eu não sei se estou sonhando. Eu não sei. Já não sei mais. Ele vinha caminhando nas encostas dos trigais. O sol do entardecer tingia o rosto de luz. Ah, meu Deus, eu quero crer que era mesmo o meu Jesus. Aquele rosto moreno, a veste longa até o chão, o doce olhar tão sereno, o manto do Nazareno. Oh, meu Deus, quanta emoção. Eu sorria, eu chorava, não sabia onde estava e o meu coração já beijava o rosto do meu Jesus. Se foi sonho ou é realidade, se foi sonho ou é verdade, ou a luz de uma visão, o que importa a realidade quando sonha o coração? O sol do entardecer, iluminando os trigais, tingiu o rosto de luz. E a face do meu Jesus não esqueci nunca mais. Olha só que Então, bela Na poesia. volta, Essa então. sequência. Aham. Fica- Sim, a gente vai perdendo a noção do tempo, está conversando aqui, estamos perdendo a noção do tempo. Vamos fazer um intervalo, que é bem breve, e na volta o Padre Lauro já vai ler a poesia, como é que é o O título meu mesmo? Jesus que eu mais amo. O meu Jesus que eu mais amo. Né? Não dá para perder. Mas, Rapidinho, a gente já volta com a sequência desta edição especial do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Já voltamos. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com o médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Há 30 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Seja bem-vindo à UPRA Santa Maria, um lugar onde suas aspirações ganham vida. Aqui, acreditamos que a educação deve se adaptar a todos e, através de cursos presenciais noturnos, ensino híbrido e à distância, oferecemos a flexibilidade necessária para você conquistar os seus sonhos. Nossos professores são apaixonados pelo que fazem e estão prontos para trilhar junto contigo a sua jornada até o mercado de trabalho. Faça parte de um ambiente que valoriza cada passo da sua trajetória e impulsiona o seu crescimento. Venha fazer parte dessa história. Inscreva-se agora e descubra como transformar o seu futuro. Na Unicred, você encontra soluções financeiras para todos os momentos da sua vida. E tudo com atendimento personalizado para você fazer as melhores escolhas. Afinal, na Unicred, o cooperado é o verdadeiro dono do negócio e participa dos resultados. Conte com linhas de crédito, seguros, previdência, investimentos e muito mais. Além, é claro, do Unicred Visa, um cartão aceito no mundo todo. Quando você escolhe a Unicred, escolhe cooperar para um futuro mais próspero. Escolha diferente. Seja um cooperado Unicred. Está procurando
Procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com mais esta edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Hoje, numa edição muito especial, recebendo o Padre Lauro Trevisan, que tem uma história fantástica, com atuação de várias formas. Bom, quem conhece o Padre Lauro sabe, né? E eu, enquanto o Padre Lauro está aqui falando, eu estou viajando, né, de tantas lembranças que a gente já partilhou de eventos comuns, de tanto aprendizado. E o Padre Lauro é esta fonte inesgotável de busca do conhecimento, aberto à inspiração, sujeito a visões que o levam a escrever coisas fantásticas, como o que ele já leu aqui, já nos apresentou na primeira parte do programa. E aí a gente vai descobrindo, né, muitas das coincidências, muitas das convergências naquilo que nós pensamos e naquilo que é o que tem ensinado, tem pregado o Padre Lauro através da sua obra. Mas ficou em suspense no encerramento da nossa primeira parte, Padre Lauro, a sua poesia O Meu Jesus, que eu mais amo, que eu mais amo. Então, o meu Jesus que eu mais amo tem a ternura do amor, tem a voz do bom pastor, tem o apelo do carinho, tem a força da verdade, tem o dom da divindade, tem a luz no meu caminho. O meu Jesus que eu mais amo tem a bondade serena que cativou Madalena para estar junto de si, transformando a pecadora na mais fiel seguidora do seu amado Rabi. O meu Jesus que eu mais amo transformou o vitupério feito a mulher do adultério em palavras de perdão e fez daquela discórdia o dom da misericórdia do seu nobre coração. O meu Jesus que eu mais amo, que me inundou de carinho, é o bom Jesus do vinho de Caná e da Eucaristia. É o Jesus dos jantares, cuja presença nos lares enche de paz e alegria. O meu Jesus que eu mais amo é o Jesus do bom ladrão, que prometeu de antemão um lugar no reino eterno. Sim, eu amo esse Jesus que deu sua vida na cruz para um mundo mais fraterno. O meu Jesus que eu mais amo é aquele que unia Lázaro, Marta e Maria ao seu doce coração numa profunda amizade, além do tempo e da idade, na mais humana afeição. O meu Jesus que mais amo deu olhos ao Bartimeu, foi ao jantar com Zaqueu, o coletor repudiado. Esse gesto tão humano converteu o publicano e o libertou do pecado. O meu Jesus que eu mais amo ensinou-me que a fé, que ninguém sabe o que é, mas que tem força tamanha, que tudo pode e alcança, rompe barreiras, avança e até remove montanha. O meu Jesus que eu mais amo e que me faz sempre fiel, tem a doçura do mel para aliviar o meu sofrer. Não é de punhos cerrados a verberar meus pecados, mas ensina-me a viver. O meu Jesus que eu mais amo e que me fez sempre feliz e que me atrai e me bendiz, que me conduz ao destino e desfaz meu desengano, é o ser de luz mais humano e também o mais divino. O meu Jesus que eu mais amo é o bom Jesus da paz, que não fere e não desfaz, mas espera com paciência que sua palavra calma chega ao fundo da alma, iluminando a consciência. O meu Jesus que eu mais amo
proclamou a toda a gente: amai-vos mutuamente, assim como eu vos amei. Buscai na fé e no amor, no desconsolo e na dor, a salvação que eu vos dei. O meu Jesus que eu mais amo, acolheu os oprimidos, os fracos e decaídos, os vagabundos sem lei. Vinde a mim, os sobrecarregados, os tristes e desgraçados, que eu vos aliviarei. O meu Jesus que eu mais amo é o Jesus generoso, compassivo e milagroso, o divino bom pastor, que apesar da maldade, quis fazer da humanidade um grande reino de amor. Olha, esse é o meu Jesus. Que descrição. Qual é o seu Jesus? O meu Jesus, Padre Lauro, Esse é o nosso. Jesus, o nosso Jesus, é o quebrador de paradigmas. Bem como o senhor retratou nesta poesia, ele converteu Maria Madalena, né, que ouviu a voz, ouviu a boa nova e se transformou completamente de pecadora, num exemplo do que é possível quando se acredita no amor. Ela procurou a sua cura para os seus males, para os seus demônios, buscando a inspiração do Mestre Jesus. O cobrador de impostos, né, que Jesus também transformou num dos seus seguidores. Olha, esse Jesus é fantástico, é maravilhoso, realmente, né, como o senhor conseguiu colocar de forma muito poética, dando uma dimensão daquilo que Jesus representa para cada um de nós. Eu tenho certeza que esta busca de Jesus será sempre a busca do caminho da felicidade e da perfeição, como a própria espiritualidade respondeu um dia para Kardec, que perguntou também, fez essa pergunta: qual é o motivo da encarnação? Qual é o motivo? O que nós estamos fazendo aqui? E a espiritualidade responde: Deus impõe a encarnação para que possam chegar à perfeição. Esse é o nosso destino. Sermos seres perfeitos, um dia, pelo nosso aprendizado, pelos nossos merecimentos. Esse é o meu Jesus. E a resposta mais curta que nós temos no Livro dos Espíritos, né? Qual é o modelo que Deus nos colocou? Jesus. Jesus. Eu estou com um livro aqui, né? Esse aqui é o filho, o último filho do Padre Lauro aqui. Né? O mais recente. O mais recente. Outros ainda. Que as pessoas que gostaram e que têm certeza, né, possam adquirir também esse livro na Livraria da Mente, né? Na Livraria da Mente, exatamente. Aqui, ó. E na capa aqui tem uma frase que eu coloquei que diz assim: fazer poesia é extrair das profundezas da alma pérolas preciosas que brilhavam para ninguém. Muito bem. Vocês aqui, Vicente na rádio, todos aqui na rádio, se não estivesse aqui na rádio, quanta pérola preciosa que vocês têm no coração que ficariam sem brilhar para ninguém. Então, esse mundo que a gente pode oferecer de bom para as pessoas é extrair das profundezas da alma aquilo que é quase o renascer divino dentro de nós. Mas falando em religiões, né? Seguidamente me perguntavam nessas andanças pelo Brasil, né? Fiquei uns 20, 30 anos aqui, lá em Portugal, também por tudo. E o que o senhor diz da carismática? O que o senhor diz do espiritismo? O que o senhor diz da Seixonoye? E queriam saber, né? Eu disse, olha, eu tenho uma resposta muito simples e fácil, porque já foi dada por Jesus. Pelos frutos você conhece a árvore. Se o fruto é bom, o que está acontecendo aonde você vai, enriquece você espiritualmente, faz com que você tenha uma visão bonita da vida, de Deus, da criação, de tudo que é. Se o fruto é bom, a árvore é boa. É só isso que a gente tem que considerar dentro de toda aquela sabedoria simples de Jesus. Então eu já dei palestra em centros espíritas, na Umbanda, né, em outros centros,
Porque tem muita coisa que é mesmo a finalidade desse encontro, que é convergente, é comum. Exatamente. E quando o mãe pede ali, qual é o assunto que eu gosto de falar? A fé. A fé. A fé está em todos nós. A fé é o ensinamento de Jesus. A gente sabe que Jesus é um só e a verdade é uma só, né? E todos nós estamos buscando por isso, tentando compreender e se aproximar o mais próximo possível da verdade e de Jesus ao longo de uma caminhada. Viktor Frankl, que ficou 3 anos no campo de concentração e publicou seu primeiro livro, que foi Em Busca de Sentido, o seu segundo livro foi A Presença Ignorada de Deus, onde ele vai dizer que todos nós temos por natureza a necessidade de conectar a Deus. E que aquele que se nega, né, ele provavelmente vai ter uma vida mais triste, sem sentido, vai desenvolver o vazio existencial que ele falava. E ao mesmo tempo, quando a gente fala em várias religiões, né, sendo que tem uma única verdade, tem um único Cristo, mas são várias religiões, cada um tentando compreender da sua maneira. E aí vem o questionamento, essa diversidade de religiões, isso mostra que o ser humano está sempre buscando essa verdade e que nem por isso precisamos divergir, porque nós estamos sempre caminhando para o mesmo destino? É verdade, e Jesus é tão humano quanto divino. Tem uma cena que eu acho tão linda, tão humana, e que agora tem muitos teólogos que querem negar que seja verdade, que se trata apenas de um simbolismo. Aquela vez que ele participou de um casamento, da festa de um casamento, e chegou num certo momento que não tinha mais vinho. Vinho e pão era o símbolo da época. Vinho é indispensável. Faltando vinho numa festa, o vexame é terrível, né? E aí... Estão chamando alguém, mas não tem problema. Não. Vamos em frente. Isso vai lembrar um dia, 31 de dezembro, eu lá num condomínio lá da praia, me pediram para rezar a missa. Aí fui rezar a missa, aí comecei assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o celular. Até a pé. Bem essa coincidência. Aí eu disse lá para eles, olha, me desculpe, eu sei que Jesus, que o Grêmio está precisando de oração, que está mal, mas que não é a hora dele. Então, por licença. Tá bom. O Padre Lauro já vai atender. O Padre Lauro já vai atender. O programa ao vivo tem disso. Essa fala do padre com relação a Jesus, né, realmente é tão humano quanto divino. É algo que me impacta muito. Jesus tem um jeito infinito de ser Deus. E, ao mesmo tempo, se faz homem tão próximo de cada um de nós, né? Teve um jeito ímpar de lidar com a sociedade, com aqueles que chegaram até ele. Esteve junto daqueles que eram apartados da sociedade. Procurou aqueles mais complexos, os mais comprometidos, para que pudesse deixar um exemplo para todos nós, a posteriori, de como ser, de como viver, de como se relacionar, né? Não criou religião nenhuma, trabalhou a lei do amor, trouxe uma proposta nova para a humanidade e realmente é uma figura que ainda não cabe na nossa limitação de compreensão. Que quanto mais percebemos as passagens, os contextos, buscamos uma interpretação um pouco mais adequada, mas ainda dentro da nossa limitação. E quando vemos a atitude, a postura dele, a irreverência dele, em muitos momentos, trazendo uma proposta nova para a humanidade, né? Criando ali realmente uma nova linha de conexão com o outro, né? Trazendo para junto, despertando corações de uma forma inigualável, o magnetismo dessa alma que conseguiu transformar corações que, numa mesma etapa evolutiva, desceram às trevas e subiram às estrelas e se tornaram os principais divulgadores do Evangelho, como o caso do poema trouxe vários exemplos, realmente, né? E aí começamos a nos questionar o quanto Jesus queria acessar esses corações de maneira a que pudéssemos ter um norte, uma referência para a nossa caminhada segura nos tempos que viriam. Ele já previa lá esses tempos que viriam. Né? O Espiritismo ele trata muito dessa questão da superação. E Jesus trabalhou com aqueles que mais complicados eram, porque queria nos chamar a atenção também de que era necessário seguir. Era necessário seguir. Em suas abordagens na obra,
se trata muito dessa questão da superação da culpa e lidar com isso também, o poder da mente nesse processo todo de ressignificar e transformar. Como é que o senhor orienta a alma humana que chega até o senhor com uma dor profunda por um ato equivocado em sua caminhada? Como é que o senhor orienta a seguir e a lidar com esse processo da culpa? Eu sempre digo para as pessoas que tudo tem dois lados. O lado bom e o lado ruim. E a escolha é sua. Se tudo tem dois lados, esse seu lado do sofrimento, ele tem um outro lado. Vamos buscar onde é que está, qual é a lição, qual é o ensinamento, o que é que tem que acertar, como é que a gente pode evoluir nisso. Mas o mundo continua bom, nós é que temos que ir buscando agora as respostas que são necessárias para a gente ser realmente um filho de Deus aqui. Uma vez eu li do Rajneesh, aquele famoso guru, que ele diz que quando uma pessoa nasce com as mãos fechadas. E quando morre com as mãos abertas. Eu não sei porque eu nunca assisti um parto, né? Mas ele diz que é verdade. Então, como é que eu interpretei? Nós nascemos com as mãos fechadas porque vemos trazendo duas missões do Pai que nos criou. Você vai lá, tem duas missões. A primeira é você ser aquilo que você é. É um filho de Deus. Deus é a suprema felicidade. Então nós temos o DNA da felicidade, temos a obrigação de sermos uma expansão de Deus, do todo, da alegria, da paz, do amor, da fraternidade, da paciência, da justiça e de tudo. Nós sermos nós mesmos, que é a resposta, quem sou eu, né? Então, busque isso. E a segunda missão é opcional. Todos nós recebemos uma missão, mas podemos seguir ou não, ela é opcional. Né? Se eu tivesse sido como eu penso que eu sou, com essa vocação de ser não apenas uma pessoa que quer entender Jesus, que quer seguir Jesus e que quer ser discípulo de Jesus e que quer ensinar Jesus, então é isso. Duas vezes já vieram me convidar para ser candidato a prefeito. A minha missão é outra. A sua missão é ser candidato, é fazer o bem dentro desse campo da política. Mas a minha missão... Então eu podia chegar e deixar tudo e ir lá. E é opcional. Posso. Se vai dar certo. Provavelmente vai ter muitos percalços, porque não estou com todas aquelas... Vamos usar uma linguagem muito popular, aquelas ferramentas que Deus me colocou para cumprir a minha missão. Né? Então são esses dois aspectos que também influem a gente ter uma compreensão de como é que vai mudar a situação que não está dando muito certo. Né? Qual é o lado bom? E vamos buscar esse lado bom e buscar o aprendizado. Como eu citei antes, né? O Mandela, né? Sim. Padre Lauro, e a questão da imortalidade? Qual é a sua visão? Né? Porque também é uma preocupação que muitas vezes gera ansiedade dentro desta dúvida, desta incerteza, desta insegurança. O que virá depois, né? É que o meu corpo falir. Mesmo para aqueles que acreditam na perenidade do espírito, na imortalidade do espírito, surgem dúvidas. O que vem? O que me espera do outro lado? Qual é a sua visão de imortalidade? Mas, meu amigo, não sabe quantas vezes eu me faço essa pergunta. Como eu gostaria de saber o depois desse momento, né, de transição especial, maravilhosa. Mas eu concordo com muita gente que diz que nós somos imortais. Sim. Nós nascemos, mas não teremos nunca fim. Por quê? Sim. Porque somos filhos de Deus. Exatamente. E nós somos os Deus pelo Espírito, e o Espírito nunca acaba. Então o ser humano nunca vai terminar. Ele vai ter esses estágios de transição. E como tudo tem o seu lado bom, eu acho que toda a nossa transição, as nossas evoluções, sejam elas quais forem, vamos fazer com que nós sejamos cada vez mais filhos de Deus. E o senhor acredita que Deus possa punir alguém
eternamente? Penas eternas ou não? Impossível, impossível. Eu digo lá para todos os padres, não existe uma aberração maior do que essa. Vocês falam num fogo do inferno? Vem aqui, me dá o teu dedo, deixa eu acender um fósforo, vamos ver se tu aguenta um fósforo no teu dedo, né? E Deus quer pai, e Deus quer bondade, Deus quer amor, Deus quer acolhimento, Deus quer carinho. Ele ama o filho de qualquer maneira, né? Mas está ensinando ao filho ser aquilo que ele gostaria que o filho fosse, aquele ser maravilhoso, carinhoso, e que tivesse, então, esses sentimentos aqui nessa configuração terrena. Porque quando a gente escolhe um caminho errado, o sofrimento é nosso. É nosso. Cada um colhe o que semeia, né? Jesus dizia, se você semeia espinheiro, vai colher espinho, não vai querer colher laranja. Pois né? E dentro dessa linha, dessa pergunta feita pelo Jorge, Padre Lauro, outra questão também, muito, muito presente, muito comum, céu e inferno. Onde é que está o céu? Onde é que está o inferno? Eu volto de novo aquela pergunta. Bom, em primeiro lugar, eu em inferno não acredito, né? Nós temos um tempo que vamos ter que pagar. O católico chama de penas, né? Vai cumprir as penas do que ele ficou devendo. Certo. E o espiritismo diz, não, vai voltar. Não sei se eu estou entendendo, né? O espiritismo do direito. Vai voltar para poder refazer aquela parte que não deu certo, né? Então, eu tenho uma outra linguagem, uma outra forma de pensamento. E muitas vezes eu fico pensando que a nossa purificação talvez até se dê aqui mesmo. Como é que diz aquele velho ditado? Aqui você faz, aqui você paga. Mas se não é aqui, tem algum lugar, em algum momento, que nós temos que ouvir a justiça de Deus. Você errou, vai melhorar aquele lado que errou. Às vezes eu tenho também uma comparação que eu digo assim, ó. Você chega, na vida, dá com a cabeça na parede. Aprendeu? Ok, vai pra frente. Não aprendeu? Vai bater de novo com a cabeça na parede. Até que tu aprende, né? Então, mais ou menos uma linguagem simples, eu penso assim. Nós temos um ditado que diz assim, lição bem compreendida não precisa ser repetida. Isso mesmo, isso mesmo. Muito bem. Olha, a conversa está muito boa, mas como eu disse no primeiro bloco, né, a gente perde noção do tempo e somos alertados para os limites do nosso tempo. Chegamos, infelizmente, ao limite do nosso tempo, nesta edição muito especial do Despertar Espírita, né? E queremos muito agradecer a sua presença, Padre Lauro. Foi de muita contribuição, tenho certeza, né, Jorge? Diógenes, Márcia, que todos que nos acompanharam aprenderam bastante e ficaram com vontade de fazer mais perguntas e querem mais. Com certeza teremos outras oportunidades. Padre Lauro, muito, muito, muito obrigado. Eu também agradeço muito, porque cada vez que a gente semeia uma boa palavra, há uma satisfação para quem recebe lá, quem sabe lá quanta coisa boa vai mudar na vida. E aquele retorno do bom sentimento, da gente ser um bom semeador. Muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus abençoe todos nós que estamos aqui. E principalmente você que está aí, meu querido, minha querida. Pensamento para cima. Acredite em Deus, invoque Jesus e você terá uma vida maravilhosa. Muito obrigado. Gratidão, ficamos por aqui em mais esta edição do Despertar Espírita, que termina aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.